Vai começar o podcast do Cria Canção. Adivinha? A gente pode atrair amor. Episódio 3, meu dente caiu. E agora? Oi, eu sou a Aline. E eu sou a Karen. E nós somos as professoras da 1T1. O nosso projeto surgiu, primeiro, quando a gente começou a perceber que a gente fazia as rodas de conversa sobre um assunto específico, né? Vamos falar sobre como foi as férias, sobre alguma novidade. E aí eles sempre voltavam pro assunto do dente. Prof, você sabia que caiu meu dente? Olha, eu tô com uma janelinha. O dente, ele tava tão mole que dava até pra inclinar o dente pros dois lados e deixar ele pra baixo, assim. Daí uma vez que eu coloquei embaixo, daí começou a sair, daí eu tava notando que só tinha uns fiozinhos segurando. Daí eu puxei assim bem rápido e não doeu. O primeiro, ele nem saiu sangue. Eu odeio tirar dentes, que dói muito. Um dia, a minha mãe, lá na outra cidade, eu não queria tirar o dente, que ele tava bem molinho. Eu fiquei olhando, daí minha mãe ficou tirando, até que o dente caiu. Quando eu comi um pedaço duro do meu bolo, daí ficou mole 2 dentes. E os 2 caíram no mesmo dia. E aí foi isso. E daí a gente percebeu que as crianças estavam bem interessadas nesse assunto do dente. Como que o dente permanente nasce? Eu não sei, mas queria saber. E daí elas começaram a trazer, que elas colocavam embaixo do travesseiro, que era pra fada trazer, que a fada trazia presente, trazia dinheiro. E aí a gente entrou na fada. Daí começou a febre da fada. No a minha fada traz não sei o quê. No universo mágico da fada. Será que a fada existe? Como que ela é? E aí a gente foi pra parte da representação, né? Sempre quando a gente começa um assunto novo, a gente busca primeiro entender o que as crianças sabem sobre aquilo, né? Então, como que vocês imaginam a fada? Você não conhece? Eu já até vi ela. A fada do dente é bem pequenininha assim. Ela é média. E daí ela vem com as asinhas dela. Ela tem que visitar todas as casas. Eu acho que ela tem asa. Ela tem asas que brilha no escuro. O cabelo cacheado. Pra mim, eu acho que ela tem cabelo ruivo e é moreno. Ela é toda brilhosa. Eu não sei, porque eu durmo quando ela vem. A gente não vê ela porque ela tem vergonha. Ela pegou meu dente, levou, daí deu um dinheirinho pra mim. 2 ou 3, eu já botei, 2 eu esqueci. Coloquei 1 por noite embaixo no travesseiro. Eu pensei assim, a fada dele não vai aguentar levar 2 dinheiros. Existem mais fadas. Parece que existe uma fada da sorte, existe uma fada do azar. Existem vários tipos de fadas. Mas aquela que troca o dinheiro pelo dente é a fada do dente. E aí a Marina contou que ela já tinha recebido um e-mail da fada do dente. E aí as crianças ficaram enlouquecidas. Mas como assim você tem o contato da fada do dente? A gente precisa se comunicar com ela, passa pra nós e tal. E aí a gente trouxe o e-mail que ela tinha recebido da fada, a gente trabalhou ali algumas questões de linguagem, né, textual, tudo mais. E aí a gente faz uma hora da história semanal, então toda semana a gente tem uma hora da história na nossa sala. E num desses momentos a gente trouxe para eles um livro que falava sobre essa fase, né, de perder os dentes e tal. O nome do livro era Dente de Leite. E aí, dentro dessa história, surgiu um conceito que era de permanente, que depois que o dente cai, ele se torna permanente. É um dente que fica pra sempre. Pra sempre até você envelhecer. Mas tem um jeito de fazer ele cair da sua boca, com cárie. Daí ele cai. Permanente. Surgiram inúmeras possibilidades, né, sobre o dente de leite. Por que será que ele era chamado dente de leite? Muitas dúvidas. E aí... Dúvidas que a gente já não conseguia mais suprir. Coisas que já
A gente também já não sabia mais. Aí a gente falou pra eles, como que a gente pode descobrir tudo isso, então? E Eu agora? também não sei, a Prof. Aline também não sabe. O que a gente vai fazer? E daí, nossa, eu tenho uma prima que é dentista, a minha tia é dentista. Meu primo é dentista. Aí começou a surgir dentista de tudo quanto foi lado. Todo mundo fala, quem da família que era dentista, e daí a professora escolheu a minha tia. E aí ela, ainda nesse período a gente estava em aula online, e mesmo assim ela se dispôs, foi muito solícita em vir conversar com as crianças numa roda de conversa online e explicar um pouco das dúvidas. Então, anteriormente a gente fez uma lista de dúvidas, né, de tudo que eles gostariam de saber, e depois da entrevista com ela, essas dúvidas foram sendo sanadas e a gente foi explorando cada ponto específico. Então, por partes. surgiu a parte do permanente. Então, a gente foi explorar sobre o permanente. Mas Aí o que depois- é esse conceito de permanente, né? Depois eles foram explorar a raiz, que eles descobriram que o dente tinha uma raiz. Mas será que só o dente tem raiz? Ah, mas o meu cabelo tem raiz. A planta da minha mãe tem raiz. Aí a gente foi explorar tudo que tinha raiz. O dente de leite não tem raiz e o dente permanente que tem raiz. Raiz é uma coisa que segura pra ficar em pé e ela viver. Tipo assim, a flor, pra ela ficar de pé embaixo da terra, tem uma raiz. É igual a nossa boca, só que a nossa boca não é terra. Daí, a gengiva, que daí amarra lá, que tem uma raiz embaixo da gengiva que segura o dente. E aí a gente fez um comparativo da evolução dos dentes, então dos bebês, das crianças, dos adultos e dos idosos. E aí a gente foi trabalhando essa questão, né? O que acontece, né? Por que as crianças perdem o dente nesse período e os adultos têm todos os dentes e depois tem alguns idosos que não têm, o que vai acontecendo. Então, essa questão da evolução mesmo. A gente nasce banguelo, daí vai crescendo o dente em toda parte. Quando a gente é criança, os dentes já estão em toda parte. E o conceito que ficou muito claro para eles foi que permanente é algo que fica para sempre. Daí na sequência foi a Má tinha uma consulta. Ah, é verdade. E aí Daí ela chegou pra gente, daí ela foi na dentista no final de semana, daí ela chegou pra gente e falou assim, prof, eu fiz uma geografia, você não acredita. E deu pra ver todos os dentes ela falou, da minha eu boca. fiz a geografia do meu dente. E a gente tem a geografia do seu dente, mas o que O é que isso? será que é uma geografia? E aí ela trouxe a radiografia do dente e a gente foi explorar na mesa de luz essa radiografia. E aí foi bem legal, porque na radiografia deu pra ver exatamente os dentes de leite e os permanentes embaixo na bolsinha. Na raiz, tudo bem certinho. Então, eles conseguiram entender, né? Parece que foi um fechamento, assim, de que tudo aquilo que eles pesquisaram, né? Que eles conversaram com a dentista e que ela explicou, era realmente real. A gente estava começando a falar sobre eu queria canção, a Marina teve uma ótima ideia. Ela falou, professor, tem uma ótima ideia. E falou que podia ser um rap. E aí eu falei, nossa, batalha de rap, que legal, né? E aí então a gente escutou, né? Eu trouxe alguma coisa do MC, fiz o beatbox com eles, a gente trabalhou um pouquinho de beatbox. Mas o fato é que a gente precisava de uma base harmônica para começar a falar, para começar a criar, para começar a vir improvisar, né? Cantar um pouquinho e tal, que é assim que a gente começa a compor. Então eu trouxe, assim, uma batida que lembra também um pouco aquelas batidas do Jorge Benjor, sabe? Trouxe uma referência assim, nesse tom aqui, ó. Aí eu trouxe essa batida. Por quê? Porque nessa batida a gente encontra vários raps brasileiros e não brasileiros que trazem essa puxada mais para um groove, sabe? Para uma coisa mais para um lado swingado, assim. E aí, então, eu encontrei aí, né? E facilitou, porque também tem um andamento lento, fica mais fácil de cantar, né? Se a gente fizesse uma coisa... Fica muito rápido, né? E aí ficou assim também a música, né? Quando a gente é criança, no tempo da infância, as coisas começam a mudar. Se eu fizesse rápido, quando a gente é criança, no tempo da infância, as coisas... Fica muito difícil pra eles cantar. E até pra eles criarem. Então, por isso que eu puxei aí, né? E ficou muito bacana, assim, porque, como eu falei lá no começo, o tema é muito deles. Na aula
aula de música, a gente começou a fazer batalha de rima. Daí a gente foi colocando na música. Fazer hip hop, quer dizer rap, porque eu gosto desse tipo de música. Essa questão do gênero musical, ela se espalhou por outras disciplinas, né? Como sempre acontece, né? Na própria dança, né? A dança e a música, elas estão necessariamente em comunhão, né? Daí a gente cai, daí faz mais uma daí faz mais uma, o dente cai, daí a gente cai de novo. Vai ficando mole? Sim. Eles escolheram uma pegada mais dança urbana, vieram com os movimentos mais marcados. Alguns comentaram que assistiram ou que já vivenciaram algum movimento, trouxeram, mostraram para os amigos. Então, a partir daí, a gente começou a estruturar as coreografias, os movimentos. O movimento do dente mole e do dente caindo também foi representado, assim, foi um pedido muito forte para ser representado. E em relação à fada do dente, que eles também queriam que ela surgisse em algum momento da coreografia. Então, a gente ficou pensando como ela apareceria, se não apareceria. E é também nas artes cênicas, né? Que quando foram se fazer falas e rimas, né? Eles fizeram uma ideia de já mais genuíno, assim, em termos da batida do rap num beatbox, uma batida de picape, assim, e a fala ritmada. Então, o professor Matheus conduziu, assim, eu achei super bacana essa ideia do gênero que se espalha, assim, né? A 1T1 já trouxe uma cena na cabeça. Eles iniciaram a música com uma batalha de rap. E essa batalha de rap, ela tem já uma estrutura, né? Um grupo geralmente enfrentando o outro, um grupo torcendo para um rapper e outro grupo torcendo para o outro. Então, isso já estruturou o palco de uma forma que já era familiar para alguns deles, né? Nessa questão da batalha do rap. E a partir disso, pensamos em histórias que poderiam ser contadas nesse contexto da feira e da batalha de rap. Como a história deles já conta sobre um dente preso em alguma coisa, as histórias que eles contaram foram sempre muito semelhantes, só mudando onde que o dente estava preso. Então, às vezes o dente estava preso num cachorro-quente, e aí decidiram que o cachorro-quente era falante, que também tinha que contar a história. Outras vezes o dente estava preso num hambúrguer, e aí o dente estava preso numa pera, e de repente alguém lembrou que na história fala do dente preso na maçã. Foi a ideia do meu pai que caiu o dente na maçã. Ele foi comer uma maçã quando o dente estava mole e caiu. Ficou francado na maçã. Na 1T1, a gente utilizou a cortadora laser para dar vida às fantasias de dentes e as asas de fada. A gente precisava desses objetos, a gente precisava dessa construção. Então, os alunos desenharam, a gente passou para o computador, aprendemos como que transformava ali, bem superficialmente, para depois executá-la e dar vida aí, então, às asas e aos dentes da turma. Eu até cantei junto, assim, tipo, eu falei assim, quando a gente coloca o dente debaixo do travesseiro, é a fada do dente que troca por dinheiro. Quando o José trouxe essa música pra gente, pra mim e pra Karen, eu lembro que a gente olhou a música e a gente falou, cara, essa música é a cara da 1T1. Foi bem engraçado que a semana que as crianças escolheram o ritmo, eu não estava na escola. Porque eu não lembro se foi bem quando eu tirei o siso, eu não lembro, mas eu não estava na escola. E quando eu voltei, tava todo mundo tirando com a minha cara, as outras profs, tipo, tinham que ser os alunos da Karen, porque eu gosto muito de rap mesmo. Só que não teve influência nenhuma minha, isso que foi bem engraçado, assim. E a música ficou num tom muito leve e quando a gente canta, eu acho que quando vocês ouvirem a música isso vai ser muito nítido, a gente dá risada enquanto a gente canta, porque quando a gente canta a gente acaba fazendo os gestos e tal, né, do hip hop, e como se a gente estivesse cantando mesmo numa batalha, mesmo sendo versos já decorados. E isso é muito legal, assim, ficou muito a cara deles. E ser um hip hop num estilo batalha de rap, e com todos os músicos que contribuíram para isso, bateria, violão, a jogadinha que
que o José dá no violão ali antes de cada refrão ficou muito característico, muito legal. Como que o dente cai? Porque as raízes vão soltando da gengiva e o dente vai ficando mole pra ele cair. Quando eu tirei o dente, eu tive uma curiosidade. Será que o dente ficou mole? Daí eu apertei o dente, daí ele continua duro. O dente siso é um dente que nasce do papai e da mamãe. Só que quando ele nasce, só nasce no pai e na mãe, não nasce nas crianças. Algumas pessoas pensam que o dente ele é feito de leite, só que não, ele não é feito de leite. A gente descobriu as coisas do dente, pesquisamos e perguntamos para as pessoas. A gente fez a música dançando, cantando, fez uma música misturada com um monte de dança, foi muito legal. O dente vai ficando mole, até que um dia cai, Esse episódio foi realizado por Entrevista e roteiro, Matheus Retamoso. Roteiro e edição, Larissa de Lima. Entrevistados: Aline Cristina, Karen Gomes, Carolina Julie Justus, José Navarro, Matheus Manhães, Evelyn Nunes e Matheus Retamoso. A 1T1 é Giovana Moura de Rodbart, Marina França Justus, Betina Domingues Veiga Moleta, Betina Lucato Serra, Carolina de Bastos Godoy, Cecília da Silva Fonseca, Davi de Souza Muzeca, Davi Melo Miranda, Eloado Seis Oliveira Roicezeira, Enzo Mazeto Gomes, Giovana Bajo Naimeco, João Pedro Domingues Veiga Moleta, Henrique César Glovac Carzino, João Vitor Belé Schneider, João Vitor Lara, Joaquim Catuhiro Bax Gravena, Júlia Conquel Ribas, Júlia Lacovitz Cortinov, Luiz Felipe Cosquibuco, Manuela Pires Cordeiro de Lima, Vitor Dudek da Silva, Yasser Salho Jago, Thaís Cravete Carniel, Maria Fernanda Mote Capelando. Trilha sonora: José Navarro e Projeto Cria Canção. Arte de capa: Breno Vedor. Realização: Colégio Senhora de Fátima. No próximo episódio você vai ouvir. A 1M1 vai contar como criamos a música da Babosa.